E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula referente à interface do Maya? Nesta aula, eu vou explorar algumas configurações da interface, modos de exibição da interface, de ícones, que vocês possam vir a fazer uso dela futuramente, ok? Então, prestem bastante atenção nessa aula que nós vamos começar a avançar e usar aí da melhor maneira possível esses recursos. Bom, o Maya normalmente ele vem com a interface padrão dele, com as barras de ferramentas, né, com o layout padrão, etc. Então você pode mudar essas configurações usando aqui o menu Window. No menu Window você tem a opção aqui, ó, Setting Preference e tem a opção Preference, tá? Então escolhendo aqui a opção Preference, ele vai abrir esse painel e aí nesse painel você tem aqui do lado esquerdo as categorias. Bom, do lado esquerdo, né, você tem aqui já destacado a opção Interface. E Interface aqui no centro, né, tem essas opções que você pode ligar e desativar. Então, elas estão ativas praticamente, só essa opção Command Line que não está, mas isso refere-se ao quê? Né? Aqui eu tenho a opção chamada Show Menu Bar. O que é o Menu Bar? Então, o Menu Bar, né, que é a barra de menus, eu posso desativar, ó, e lá atrás no Maya sumiu os menus do programa, ok? Então eu posso ativar novamente, que ele simultaneamente já mostra para mim que está ativo e ele mostra lá atrás o menu. Então você tem aqui também a opção, no caso de menu também dos painéis, como foi mostrado na aula anterior, barra de menu de painel, tá? E você tem todas as outras opções, ó. Então eu posso desligar aqui, ó, o Show Panel Toolbar, né? O Show Title Bar, que é a barra de títulos, tá vendo? Aqui em cima, né? Barra de títulos. E eu tenho aqui também script, etc. Para poder estar ligando e desligando quando eu quiser, ok? Essa outra opção também, você pode fazer o seguinte, ó, um exemplo. Vamos supor que eu venho aqui no menu Window também, escolhi aqui a opção UI Element, que esse UI vem de User Interface, que é UI, né? E você tem aqui também as opções que você pode desativar ou ligar também, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Status Line, Range Slider, enfim, se eu desligar aqui, ó, Toolbox, ó, desapareceu aqui as ferramentas dele, a barra de ferramentas padrão do Maya. Então é só voltar lá no Window, aí tem aqui UI Element, aí você pode escolher Toolbox. Os menus do Maya também podem ficar flutuantes, você pode deixar aqui a janela disponível da seguinte forma. Aqui no menu Window, como nós estamos usando o menu Window, você tem aqui, ó, cadê o UI Element, tá vendo esse tracejado bem aqui, ó, tá? Esse tracejado é assim, ele tem esse pontilhadinho aqui, ó, tá vendo? Essa opção aqui. Quando você passa o cursor, ó, você clica nele, ele solta a janela, fica flutuante e você não tem que ficar abrindo e fechando toda hora. Então você pode desligar e ligar a qualquer momento, ok? Então, vê a melhor maneira que você quer trabalhar com isso. Se você quiser desligar alguns recursos para ganhar mais espaço na sua interface, você desliga ou liga automaticamente, ok? Você pode também, né, esconder aqui os painéis do lado direito. Então, menu Window, UI Element, deixa eu abrir aqui direito, UI Element, ó. Eu tenho aqui o Attribute Editor, vendo? Ele escondeu lá o Attribute Editor, se eu clicar ele volta. Tem aqui o Channel Box, tá? E esse Tool Settings, que é um painel referente à ferramenta que você estiver trabalhando, se é mover, se é rotação, se é escala. Nós vamos explorar isso aqui mais para frente, vamos trabalhar com ele bastante, tá? Ele também pode ficar oculto a princípio, porque não vamos fazer uso dele agora. Então vou deixar escondido aqui para não ter problema, certo? Bom, na questão de layout de view, tá? Eu tenho as 4 visualizações. Então aqui do lado esquerdo você pode também escolher, né? No caso aqui uma visualização, as 4 visualizações. Ele tem aqui, ó, essa opção aqui que ele vai exibir dividido na vertical. Esse lado esquerdo é o outliner, conhecido como outliner. O outliner ele mostra uma lista enorme que é referente aos objetos que tem na cena, né? Nós vamos explorar isso já referente a esse painel, porque ele é muito importante, porque você pode também selecionar os objetos aqui na lista. E do lado direito aqui a perspectiva,
Aqui ele mostra o painel de gráfico, que é o Graph Editor, que quando a gente vai trabalhando com animação, vamos trabalhar com esse painel, né? E aqui ele mostra 3 painéis praticamente aqui, divididos da seguinte maneira: eu tenho aqui a perspectiva, eu tenho aqui o painel de hierarquias e eu tenho aqui o Graph Editor. São painéis que futuramente nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar aqui no módulo de 4 painéis, ok? Vira e mexe eu posso estar ampliando isso. Bom, aqui esse cubo do lado direito, você pode fazer uso dele, ele substitui o comando de órbita do Maya. Então, por exemplo, quando você faz isso aqui, você está girando, né, a cena. Você pode usar o cubo também, né? Você pode vir aqui, ó, por exemplo, onde eu estou com o meu cursor. Eu clico, seguro e arrasto, ó, para girar. Eu posso escolher os nomes em cada face do cubo para ele mostrar ângulos específicos, ó. Frontal, aqui, ó, topo, left, frontal, right e o bottom. Essa casinha que aparece aqui, ó, quando você passa o cursor, ó lá, tem essa casinha aqui, você clica, ele volta a restaurar o ângulo da perspectiva, o ângulo padrão, tá? Bom, se esse cubo não estiver aparecendo para você, não tem problema, você vai vir aqui, ó, no Window, Setting Preference, e aqui, ó, no lado esquerdo você tem a opção View Cube. Você verifica se essa opção Show está marcada, né? Porque se tiver desmarcado, ó, ele vai desaparecer de lá e aí você não consegue fazer uso. Aproveitando que a gente está aqui nessa janela, você também pode configurar o cubo da seguinte forma: o lado que ele vai ficar, o tamanho dele, que ele está como normal, e a opacidade. Então, por exemplo, o lado, né, eu posso pôr aqui, ó, top and left. Se ele não mudar simultaneamente, como aqui ele mudou, mas se ele não mudar ao escolher simultaneamente, você clica no botão Save e aí ele mostra o resultado, tá? Então, top left, bottom left, ó, right, tá? O tamanho aqui, small, né? Large, que é bem grande, né? Que vai ficar, ok? Vou deixar no normal. E a opacidade, se eu quiser 25%, ó, ele está bem transparente lá. Se eu deixar aqui 0, praticamente ele vai desaparecer. E 100% ele vai ficar bem opaco, tá? 100% opaco. Então vou deixar aqui 50% só nessa configuração, ok? Feito as mudanças aí, você clica no botão Save. Bom, quando você executa diversas ações no Maya, como por exemplo, se estiver modelando um personagem, alguma coisa assim, fazendo qualquer ajuste aí de cena, você tem aquela Scenes Undo, o Ctrl Z. Então, para configurar isso, você também vem aqui, ó, menu Window, Setting Preference, e aqui na listinha, ó, você procura a opção chamada Undo, que está aqui embaixo, ó. O Undo, você tem como padrão a opção On, ativo, e uma quantidade aqui de 50 vezes, ou seja, você pode desfazer determinadas ações aí até 50 vezes. Se você quiser marcar a opção Infinite, você deixa aqui marcado, que aí ele não vai considerar a quantidade, você vai ficar com isso aí infinito, tá? Isso não sobrecarrega no seu arquivo, só mesmo se você ficar usando constantemente pode sobrecarregar a memória do computador na questão de Windows, né, sistema operacional, tá? Mas não tem nenhum problema de ficar marcado, fazer uso, etc, tá? Então eu vou deixar aqui na opção Infinite e aí eu consigo aí ter como opção para desfazer infinitas, né, para poder trabalhar mais tranquilo, ok? Mas se não quiser, você deixa aqui na opção finito também, Finite, e configura quanto você quer, tá? Se não, também verifica se está off, porque se estiver off você não desfaz, então eu vou deixar aqui Infinite para ficar mais tranquilo. Feitas as mudanças, eu vou aqui e clico no botão Save para ele guardar, né, e eu ficar aí com essa configuração. Bom, feita essa configuração, gente, você tem ela, né, configurada aí para o Maya, independente da cena que você estiver trabalhando. Você não precisa ficar configurando isso toda hora, mas é bom sempre dar uma verificada, né? Voltando lá no menu Window, Setting Preference, cadê aqui? Deixa eu descer aqui. Aqui, ó, na opção Settings, tá? Essa opção Settings, você configura a medida, a unidade de medida que o Maya vai trabalhar.
Neste caso, ele está configurado para centímetros, mas você pode mudar a unidade de medida que ele vai trabalhar aí no seu projeto, né? Então, se você quiser trabalhar com metros, com milímetros, tá? Com centímetros, enfim, polegadas, você tem aqui como escolher e trabalhar com isso de acordo com o seu projeto, ok? Bom, em questão de animação, não vou mexer, por enquanto ele está como filme, eu não vou entrar nesse assunto agora, então algumas opções eu vou deixar para mais para frente, né? Como ele tem aqui a opção Animation, então tudo isso eu vou deixar mais para frente, porque não vem ao caso agora, ok? Vou clicar aqui no botão Save, não fiz nenhuma mudança lá, então tá. Bom, feito essas configurações, você consegue trabalhar aí com o Maya, configurar a interface dele sem o menor problema. Algumas opções também de layout estão aqui em cima, ó. Deixa eu pegar aqui desse lado para mostrar para vocês o seguinte, ó. Esses ícones eles estão espalhados, né, nessa barra de status do Maya, tá? Então esses ícones aqui, ó, por exemplo, eu tenho ele aqui também, certo? Ó, eu tenho aqui, ó, no canto direito, ó, certo? Então esses ícones ele serve como recolhimento de opções desta barra. Por exemplo, quando ele está com esse desenho aqui, ó, quando ele está com esse desenho, isso significa que tem opções ocultas, tem opções escondidas, né? Então vamos ver como funciona, ó. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ele exibiu aqui essas opções, ó. Se eu clicar, ele recolhe, ó. Ó. Tá vendo? Então você consegue enxugar aí também essa barra de acordo com o que você quer exibir. Se tiver com essa seta, você clica para ele mostrar as opções ocultas. Tudo depende da resolução do seu monitor, né? Você está trabalhando com 2 monitores também, enfim. Você tem essas opções aí disponíveis para poder estar usando ou não, tá? Bom, aqui essa cena é o seguinte. Eu tenho essa mesa que está arrumada com os elementos em cima dela e tem essa cena que está bagunçada, tá? Olhando aqui os elementos no chão, tá? Eu posso pegar aqui um elemento, por exemplo, as roscas, né? Vocês viram que as roscas elas estão separadas, então dá trabalho eu ficar selecionando uma por vez para formar um grupo, por exemplo, né? Então, eu vou ativar aqui a ferramenta de seleção, tecla Q. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, eu seguro o botão, ó, Ctrl Shift, tá vendo? Repara no desenho do meu cursor. Eu clico no objeto, seguro o botão Ctrl Shift, olha lá, o sinal de positivo que apareceu no meu cursor. Aí eu posso selecionar vários elementos de uma vez. Vou ativar aqui a ferramenta de mover. Aí eu solto o Ctrl Shift agora. Uma vez que você seleciona, você pode soltar o Ctrl Shift e só escolher a ferramenta que você quer manipular, tá? E então com isso você consegue fazer a seleção de vários objetos. Se eu segurar Ctrl Shift e abrir uma região de seleção, então eu seleciono vários elementos ao mesmo tempo. Digamos que eu queira criar um grupo, agrupar esses elementos aqui, tá? Se eu ativar aqui a ferramenta de mover, ó, eu tenho vários elementos agrupados, mas aí toda hora eu tenho que ficar fazendo isso, Ctrl Shift, para ficar selecionando vários elementos, acaba sendo um desperdício de tempo. Então, para agrupar, é bem simples. Tendo os elementos selecionados, eu vou pegar o seguinte, eu vou alinhar aqui, ó, os objetos, você usa o ângulo, tá? Ó, tecla F para dar um zoom bem perto, ó. Vira o ângulo, ajusta a posição dos elementos, ó. Qualquer coisa você verifica isso na front, ó, tecla F, ó, vai na side também, na left, tecla F. Tá? Se não estiver visualizando, você pode exibir aqui, ó, no modo aramado, lembra? Wireframe, né? Você pode escolher essa opção, Wireframe. Vou vir aqui, ó, Shade agora, ok? Então, eu deixei alinhado aqui, Ctrl Shift, vou pegar a tábua para poder selecionar todos os elementos. Então tá, eu quero agrupar isso tudo. Eu vou vir aqui no menu, ó, Edit, aí eu tenho aqui a opção, ó, cadê? Group, que é a tecla Ctrl G, tá? Então, se eu escolher grupo, ele vai e deixa tudo verde aqui, ó, ele agrupou, ok? Se você clicar fora do objeto e depois voltar a clicar no objeto, ele vai pegar só um. Mas aí é o seguinte, você não precisa ficar abrindo região para selecionar todos, você vai usar um atalho agora para ele reconhecer que isso aqui é um grupo.
Tendo em vista que eu já fiz o agrupamento, eu escolhi aqui um objeto, ó, eu vou teclar aqui no meu teclado, nas setas direcionais, eu vou teclar a seta para cima. Vendo? Então ele selecionou todos os elementos aqui que estão agrupados, né? Uma coisa que pode acontecer, eu vou ativar a ferramenta de mover, ó, tá ligada, mas a ferramenta de mover não está aparecendo. Isso provavelmente é porque ela desalinhou, ó. O alinhamento dela veio para cá, ó. Tá lá embaixo, ó, tá vendo? Então deslocou a ferramenta, isso, né, você corrige da seguinte maneira. Tendo os elementos selecionados, você vai vir aqui, ó, no menu Modify, aí tem essa opção aqui, ó, Center Pivot. Pronto. Então olha só, novamente, se eu pegar aqui um elemento, seta para cima no teclado, ele já reconhece o grupo e com isso eu consigo manipular esse grupo. Então você pode fazer o mesmo para essas laranjas aqui, ó, que pode simular as laranjas, né? Eu selecionei todos os elementos, vou trazer ele para dentro lá dessa bacia, ó, uso o zoom, né? Ó, descer um pouquinho, tá? Ctrl Shift, vou selecionar a bacia. E agora, qual que é o atalho para agrupar? Ctrl G, né? Menu Edit, ó. Group, Ctrl G. Se ele desalinhar a ferramenta de mover, então você vem aqui, ó, menu Modify, Center Pivot. Pronto, ó. Se eu clicar fora e escolher um, aí eu teclo seta para cima, ele sabe que é o grupo ali que eu tenho que selecionar. Ok? Se eu pegar aqui, ó, seta para cima, também tenho dois objetos aqui agrupados já para poder trabalhar. Então basicamente o Maya vai trabalhar com isso. Você vai agrupando os elementos, alinhando eles. Vou usar aqui a top, ó, F, para alinhar meu objeto. Posso usar perspectiva, F, Ctrl Shift, seleciono, Ctrl G para agrupar, menu Edit, melhor, menu Modify, menu Modify, opção Center Pivot para centralizar, ó. Ok? E aí com isso você vai agrupando os elementos, etc, até formar sua cena por completo. Aqui, ó. Ctrl G, Modify, Center Pivot. Vou usar top. Ixi, perdi a top aqui. Top, F. Agora a perspectiva, F. Vou subir um pouquinho que ele ultrapassou, né? Aqui, Ctrl Shift, Ctrl G, Modify, Center Pivot. Ok? E aí, a sua tarefa é alinhar esses elementos em cima da mesa, né? Então eu posso pegar todos aqui de uma vez, por exemplo, né? Vou usar aqui a front, que é a altura, né? Ó. Definir aqui uma altura. Ó. Dá um zoom. Tem uns objetos que estão mais altos que outros. Vou usar aqui a front mesmo, para alinhar. Ok. Aí eu posso usar a top para visualizar a posição deles. Aqui seta para cima. Aqui o pivô deslocou. Por algum motivo ele estava deslocado, mas deixa eu ver aqui. Está deslocado, então Modify Center Pivot. Pronto. Aí você vai posicionando, né? Ó. Se quiser mudar aqui, ligar o aramado para poder ativar o modo aramado, né? Ó. Vai center aqui, tá? Deixa alinhado. Então tá. Com isso, ó, com isso você consegue alinhar seus elementos na cena. Bom, a mesa ela não está igual, a disposição dos elementos aqui, por exemplo, esse bully poderia estar aqui, mas a ideia é que você consiga organizar uma cena
os elementos de uma cena, fazendo uso aí das ferramentas, tá? Do Maya e dos ângulos de visualização. Para você enxergar os elementos também, se você quiser selecionar os elementos por uma lista de nomes, você vem aqui, ó, menu Window Outliner. O Outliner, ele é um painel que exibe todos os nomes dos objetos que estão lá na cena. Então, por exemplo, eu tenho mesa teapot, mesa aqui o teapot 5, o teapot 6, etc. Tá vendo? Cada um que eu clicar, ó, ele vai destacando lá para mim na cor verde. Se eu selecionar aqui, ó, por exemplo, esses objetos são grupos, né? Se eu selecionar aqui, seta para cima, aqui na lista, ó, eu vou procurar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Ele tem isso aqui, ó. Lembra que eu criei um grupo dessas roscas? Ele colocou como grupo 01. E se eu clicar aqui no sinal de mais, ó, ele mostra os elementos que estão agrupados, ó. Tá vendo? Que são vários, tá? Então eu vou recolher aqui. Se eu quiser renomear isso, eu dou 2 cliques no grupo 01 e vou por aqui, ó, roscas ou grupo underline roscas. Dou enter. Tá vendo? Porque aí eu sei que as roscas é um grupo. Se eu pegar aqui, ó, seta para cima, é o grupo 2, né, que são as laranjas. Então eu posso pôr aqui, ó, 2 cliques, grupo underline laranjas. Enter. Para você ir se organizando, né? Então eu posso pôr aqui também do queijo, da fatia do queijo, e aqui o grupo 5 do pudim, tá? Então é uma questão aí de organização. Por exemplo, se você quiser desfazer o grupo, por exemplo, o grupo roscas, eu quero quebrar esse grupo, desfazer esse grupo. Então eu deixo selecionado, vou lá no menu Edit e tem a opção aqui, ó, Ungroup, e ele quebra, ó. Tá vendo? Ele desfez o grupo, soltou todos os elementos aqui na minha cena, ó. Tá tudo solto, né? E aí com isso o grupo é desfeito, tá? Se você mantiver a seleção, você pode dar Ctrl Z para ele desfazer, né? Desfazer a ação, e ele volta a reagrupar lá para você, ok? Bom, gente, então o que vocês viram aqui? Vocês viram algumas configurações de interface no menu Windows, Setting Preference, né? Preference, e aí vocês viram aqui como desligar e ligar opções do painel. Vocês viram também no menu Windows, UI Element, escolhendo aqui as opções de ferramentas, né, de exibição de painel também. Se quiser soltar aqui, né, clicando aqui na janela, você pode soltar e deixar ela flutuante, né, para ficar aqui um negócio mais visível, para você não ter que ficar fechando toda hora, ok? E, bom, configuraram o cubo. O cubo, que é uma ferramenta que substitui a órbita, né? Você pode clicar no cubo e rotacionar aí a cena da melhor maneira possível, ou vem aqui direto e usa o atalho para poder girar, dar zoom, etc. Ok? Bom, ficamos por aqui nesta aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos lá na próxima aula.